Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar um pouco sobre sobre as nossas top picks, esse nosso relatório semanal, nosso panorama, né, semanal. Bom, a gente passou por uma semana um tanto quanto negativa nos mercados acionários. Havia muita expectativa com relação aos dados de produção industrial e PIB chinês, tá? E o que mostraram os indicadores chineses não foram indicadores muito positivos, né? O crescimento do PIB ele vem um pouco aquém do esperado, ainda que produção industrial tenha dado, digamos assim, um certo alento, ou seja, tenha vindo um dado relativamente em linha com o que o mercado esperando, mas ainda assim bom. A questão é que o mercado se apegou muito mais a possíveis medidas, digamos assim, de flexibilização monetária que o governo chinês poderia implementar. Isso até ajudou um pouco os mercados, mas no frigir dos ovos a gente acabou aí uma semana num território negativo. Conforme eu comentei também, os dados dos Estados Unidos também não foram muito positivos, não ajudaram aí nessa nossa semana, e a gente teve ainda aí um aumento da percepção de risco em relação à Espanha, né? Vale lembrar, a situação europeia como um todo é uma situação bastante complicada, os países com uma relação de dívida elevada, e a gente viu os títulos de dívida dos países europeus, perdão, da Espanha em especial, atingirem novas máximas, assim como um título que representa um seguro contra um potencial default da Espanha também apresentar elevação aí, com vários investidores procurando esse título com receio aí em relação à Espanha. Bom, nesse cenário, pedi para a gente dar uma olhada aqui no desempenho da nossa carteira. A gente teve um desempenho positivo quando a gente leva em consideração que o nosso Ibovespa teve uma queda algo em torno de 1%, né? Ou seja, conforme eu comentei, teve dado de China, Estados Unidos mais fraco, Espanha aí com certo receio também dos investidores. A gente viu o nosso Ibovespa com uma queda de 1%, ao passo que o desempenho da nossa carteira, influenciado positivamente aí por Pão de Açúcar e Vale, com uma queda de 0,6%. Petrobras ficou ali em linha com o índice e Reddicar e BR-Mall se destacando aí na ponta contrária, tá? Falando aí de Pecar, Pão de Açúcar, perdão, ela reportou a prévia operacional aí, como se fosse uma expectativa não, o volume de vendas dela no primeiro trimestre aí foi um dado bastante positivo, veio aí um crescimento aí de quase 10% no Same Store Sales, que é aquele indicador que pega as vendas nas mesmas lojas, sem considerar o crescimento do número de lojas. Estão mostrando aí um bom ritmo de vendas, inclusive superior ao que a HGTX, a Hering, Lojas Hering, apresentou hoje pela manhã, tá? Então, esse indicador foi bem recebido pelo mercado e a Pão de Açúcar aí incrementou uma alta de 3,7%. E as ações da Vale foram beneficiadas, apesar desse dado fraco de China, a gente viu um aumento do preço do minério de ferro, além de alguns grandes bancos revisando para cima aí, uma visão mais positiva em relação ao outlook positivo em relação à Vale. Na ponta contrária, BR-Malls passou aí por uma semana de realização. Ela firmou uma joint venture com uma grande empresa do setor de shopping center, mais especificamente na parte outlet, algo eventualmente o mercado já vinha aguardando, digamos assim. Então saiu a notícia, o mercado aproveitou para realizar, mas enfim, sem nenhuma alteração conjuntural mais forte para a BR-Malls. A gente viu o papel caindo aí 5,2%. E Reddicar segue naquela expectativa, lembrando que a gente teve dividendo na semana passada, mas segue na expectativa com relação aí à OPA de fechamento de capital do Itaú dando declarações, hoje teve teleconferência, enfim. Já falando um pouco aí do que a gente pode esperar, né, para a nossa semana, uma semana com indicadores importantes dos Estados Unidos, dados de atividade, tanto na parte de indústria, estoques atacado e tudo mais, além de dados do setor imobiliário norte-americano, setor que sempre merece atenção. Merece atenção também Espanha, segue sem sombra de dúvidas no radar dos investidores aí, com os títulos, ou seja, verificando os yields dos títulos, assim como os títulos de, digamos assim, de contra o default, né, um seguro contra o default espanhol. Seguem no radar dos investidores. E internamente a gente tem Copom, né, pessoal? Então, quarta-feira, decisão de taxa de juros. O mercado trabalha aí com uma expectativa de redução da taxa Selic de 9,75% para 9%. Então tem bastante coisa acontecendo aí. Vamos dar uma olhada na nossa carteira para essa semana. Bom, a gente opta por realizar apenas uma alteração, tá? A gente mantém a Petrobras, BR-Malls a gente acredita numa recuperação aí, depois da queda que a gente viu nessa última semana. Pão de Açúcar deve continuar andando, a gente continua positivo com o Pão de Açúcar, deve andar bem por conta do dado da semana passada.
A Vale surfando um bom momento aí de preço de minério de ferro, além desse outlook mais positivo de algumas casas. E a gente opta por adicionar CETIP, tá? Ou seja, sai a Redcar, que está envolta nessa volatilidade aí. Hoje teve teleconferência do Itaú falando bastante coisa, enfim. A gente prefere tirar a Redcar e adiciona as ações da CETIP, tá? Para quem não conhece, a CETIP é uma empresa que trabalha aí com no mercado de renda fixa, né? Ou seja, tem uma larga atuação no mercado de renda fixa, ou seja, tudo que passa hoje do mercado de renda fixa acaba passando pela CETIP. Então, emissões de debêntures, letras financeiras, títulos do governo, todos eles são custodiados, os sistemas utilizados para as operações são da CETIP. Então, a CETIP tem hoje uma importância bastante grande no mercado de renda fixa e, recentemente, ela adquiriu a GRV Solutions, que tem uma participação importante no mercado automotivo, né? Ou seja, processando as informações, registrando gravames e tudo mais. Enfim, o que a gente vê de interessante em CETIP, tá? Bom, o ativo veio de uma queda de 15%, desde a máxima alcançada algumas semanas atrás, veio numa forte queda, dando um ponto de entrada interessante, tá? Então o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é o crescimento do mercado de renda fixa. A gente tem visto várias empresas, até mesmo na casa aqui a gente tem para oferecer para os clientes, por exemplo, debêntures de CEMIG, de outras empresas. Então várias empresas aproveitando essa janela de redução da taxa de juros para fazer emissões de dívida e com isso, né, renovar a sua dívida, trocando dívida cara por uma dívida mais barata. A gente entende que esse movimento pode continuar, deve continuar, até pela sinalização de redução de taxa de juros e isso beneficia, né? Ou seja, mais volume de ofertas é bom para a CETIP. Além disso, existe uma baixa penetração hoje desse mercado de renda fixa, especialmente de dívida corporativa, né, no total aí, digamos assim, daquilo que é negociado em renda fixa no Brasil. Boa parte do mercado de renda fixa é muito concentrado nas letras do Tesouro Nacional, enfim, todos em títulos do governo, e a gente acredita que existe um espaço nessa parte de emissão de dívida corporativa e a CETIP seria beneficiada por conta disso. Como um risco, obviamente que o mercado automotivo desacelerando e aumentando o nível de inadimplência do mercado automotivo, isso é um risco para a CETIP, mas ainda assim a gente entende que o momento é positivo para ela e o ponto de entrada é bastante interessante dada a queda recente. Tá certo, pessoal? Então é isso. Sai Redcar e entra CETIP, a principal alteração da nossa Top Picks. Esperamos voltar aqui na segunda-feira que vem, trazendo dados positivos, mostrando, enfim, um desempenho positivo da nossa carteira. Então é isso, pessoal. Desejo a todos um ótimo dia, excelentes negócios.